Olá, eu sou a professora Ana Paula e você está no canal Desvendando Ideias, um canal voltado para o ensino de geografia. Nesse mês de agosto, como é o mês do meu aniversário, quem ganha o presente é você. E eu separei uma aula especial que eu preparei sobre geografia agrária. Só que essa aula, ao invés de a gente trabalhar a parte teórica, e a gente já fez isso no nosso canal, nós vamos comentar 8 questões de geografia da prova da UERJ. E nós misturamos as provas, são provas de vários anos. Então, se você tem dificuldade nessa matéria, se você não conhece alguns conceitos como Revolução Verde, não sabe articular certas interpretações, certas informações que um gráfico, um mapa podem te fornecer para você responder uma questão, essa é a sua oportunidade. Fica comigo até o final e, como sempre, separa um caderno, umas folhas e anote as dicas. Primeira questão. A agricultura familiar, apesar das críticas quanto à sua viabilidade econômica, mantém-se como um segmento produtivo importante do setor primário brasileiro. A agricultura familiar, o pequeno agricultor, eles são os maiores responsáveis pelo abastecimento interno do nosso país. Observe nos gráficos as proporções percentuais do número de estabelecimentos da agricultura familiar e da área ocupada por eles por macro-região em relação ao total do país. O que essa frase está dizendo para vocês? Esses gráficos que vocês vão ver logo abaixo, eles vão mostrar proporções percentuais do número de propriedades da agricultura familiar e qual é a proporção entre esse número de estabelecimentos, dessas propriedades e da área ocupada por eles, por macro-região do nosso país. Será que a região Nordeste tem mais? Será que tem pouco? Vamos entender. Aí aqui tem agricultura familiar, número de estabelecimentos. Esse lilás representa Sudeste, então tem 16%. Esse azul, Sul, a região Sul do Brasil, 19%. Número de estabelecimentos. Então, existe uma pequena diferença entre a região Sul e Sudeste do número de estabelecimentos. A região Sul ainda consegue ter um pouquinho a mais, mas olha como é que a gente pode ver também, e aí isso diz muito também que são regiões que têm uma taxa de urbanização também muito grande, mas o investimento também muito reduzido na agricultura familiar, tá? Na região Sul e Sudeste do país. Essa parte preta, 5%, representa Centro-Oeste, tá? E essa parte cinza, 10%, representa a região Norte. 50%, olha como é grande, né? Representa a região Nordeste. Então, a gente tem um número de estabelecimentos muito maior, 50% em relação às outras regiões. Agora, será que a gente poderia dizer que a região Nordeste tem um investimento maior na agricultura familiar só por ter um número de estabelecimentos muito maior? Será que a área ocupada pelos estabelecimentos, será que isso também não vai pesar na nossa interpretação? Vamos dar uma olhada. Essa parte Nordeste aí, é uma parte, vou falar a cor caramelo, tá? É uma parte, a da cor caramelo. Tem 35% da área ocupada pelos estabelecimentos. Se de número de estabelecimentos eu tenho 50% e a área ocupada pelos estabelecimentos é de 35%, isso é uma diferença muito grande. Será que os grandes latifúndios não estão tomando uma boa parte dessa área ocupada? E será que essa área ocupada, esses 35%, os que ficaram de fora desses 50%, será que são realmente produtivos? Já são várias questões aí que a gente pode trabalhar. Então, já fica algo assim, será que realmente tem essa grande potência na agricultura familiar na região Nordeste do país? Já é um caso a se pensar. Área ocupada pelos estabelecimentos, a cor lilás, 16%, e a região Sul, esse azul, se igualou, né? A área ocupada ficou igual à da área ocupada pela região Sudeste, né?
Então, já não tem essa potência tão grande. Mesmo que você tenha um número considerável, um número alto, no número de estabelecimentos e na área ocupada pelos estabelecimentos, não quer dizer que a gente tem uma maior intensidade dessa agricultura familiar. A gente tem, olha o quanto a gente está relacionando, eu sempre falo aqui para vocês, estudem os mapas, saibam relacionar os biomas, o peso dos domínios morfoclimáticos em relação às atividades produtivas, as relações de poder mesmo, vamos entender a estrutura fundiária do nosso país, como é que se formou essa questão da concentração de rendas, de terras, vamos entender cada atividade produtiva por região do nosso país para a gente poder fazer essas relações. Não é porque eu sou professora. O professor também esquece, o professor também comete equívocos, mas olha quantas relações, quantas questões eu estou levantando em cima da interpretação desse gráfico. E a gente tem a parte cinza e a preta. A parte preta é centro-oeste, tem uma área ocupada até maior em relação ao número de estabelecimentos, e essa parte cinza ela acaba sendo maior em relação à área ocupada em relação ao número de estabelecimentos. Então, assim, de cara eu já digo para vocês, a região cinza e a preta, ou seja, centro-oeste e norte, são regiões que elas produzem mais, a área ocupada é mais próspera em relação ao número de estabelecimentos. Eu tenho pouco número de estabelecimentos, mas olha a minha área ocupada, olha o quanto eu produzo. Aí, o que a questão já está pedindo? Eu acho que eu já dei a resposta aqui, né? O tamanho médio das propriedades familiares é maior nas seguintes regiões brasileiras. Então, eu já digo para vocês, norte e centro-oeste, tá? Por que não pode ser sul e nordeste? No caso, a parte azul, né? E a parte... Deixa eu ver aqui que me perdi. E esse caramelo aqui. Porque a área ocupada, ela reduz, né, em relação ao nordeste, ela reduz em relação ao número de estabelecimentos. E a parte sul, né, que é a parte azul, ela também se reduz. Nordeste e norte, né? Que é essa parte do caramelo com a parte norte, que é a parte cinza. A gente tem até um aumento, só que o Nordeste ele se reduz na área ocupada pelos estabelecimentos. A área ocupada é que vai mostrar o potencial de produção, o tamanho médio dessas propriedades familiares, entendeu? Não é só você ter a quantidade de propriedades familiares, de estabelecimentos, mas sim a área ocupada que mostra esse potencial de produção. Eu poderia relacionar centro-oeste e sul. Centro-oeste é a parte preta, né? Realmente, centro-oeste até supera o número de estabelecimentos, mas o sul acaba ficando a mesma coisa, né? Perdão, o sul se reduz, né? Que eu olhei para o lilás, me confundi, tá vendo? Eles nem colocaram o sudeste aqui, nem consideraram, porque ficou a mesma quantidade, o número de estabelecimentos e área ocupada pelos estabelecimentos. Então, a resposta correta é a letra D. Entenderam alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, por favor, me manda um e-mail. E aí, vamos seguindo. Segunda questão. É verdade que mudaram radicalmente as relações cidade e campo, mas não foram mudanças que reduziram o contraste entre ambos, por mais que a estrutura ocupacional da economia rural tenha se tornado semelhante à da economia urbana. Já vou parar aí. A frase diz assim, a primeira, mudaram radicalmente as relações cidade e campo. O que a gente pode entender disso? A cidade não depende mais do campo, o campo não depende mais da cidade. Existe uma relação de interdependência. Mas não foram mudanças que reduziram o contraste entre ambos, ou seja, eu posso na paisagem reconhecer o contraste entre o meio rural e o meio urbano. Como assim? Eu vou ter uma ocupação mais densa na área rural? Eu vou ter grandes propriedades de terras ocupando a maior parte do espaço nas cidades, do espaço urbano? Não, eu vou ter esse contraste da paisagem. Só que na estrutura ocupacional da economia rural, eu vou ter uma semelhança com a economia urbana. E a economia urbana também vai ter uma semelhança com a economia rural. Afinal de contas, a gente tem uma coisa chamada de agricultura urbana. Agora, como a economia rural pode se assemelhar à economia urbana? Através da atividade do turismo, através
de uma coisa chamada de novas ruralidades, que envolve também essas atividades turísticas e também o incentivo, o investimento em tecnologias, em centros também de tecnologias para aumentar a produtividade, melhorar a produtividade da agropecuária e etc, etc. Essa proximidade com as novas tecnologias. E esse conceito de novas ruralidades você pode encontrar jogando no Google em trabalhos do professor João Rua, do professor Miguel Ângelo Ribeiro, do professor Glaucio Marafon, que trabalharam durante muitos anos esse conceito, essa ideia, mas no estado do Rio de Janeiro. E é muito importante você, que é do Rio de Janeiro, conhecer a dinâmica econômica de formação também do estado do Rio de Janeiro. E também, já que a gente está falando também de prova da UERJ, né, o estado do Rio de Janeiro é um tema que cai muito. E também a gente pode encontrar um conceito que se aproxima muito a esse que a gente citou de novas ruralidades, áreas perimetropolitanas, em trabalhos do professor Heine Randolph, também a gente pode encontrar a ideia, né, urbano, tá? Que é uma ideia muito trabalhada pelo geógrafo Milton Santos no livro A Urbanização Brasileira, que vai falar exatamente dessa relação de interdependência. E continuando a estrofe, né? Nos Estados Unidos, os serviços garantem mais da metade dos empregos rurais e a indústria quase 1/5. Olha esse contraste, né? E a gente pode encontrar esse contraste aqui também no nosso país. Afinal de contas, o setor do agronegócio, da agropecuária, emprega também bastante trabalhadores. Só que aí eu não teria dados aqui para fazer uma comparação, mas também já absorve trabalhadores, já absorve uma grande tendência de migração já há um tempo na região centro-oeste, onde a gente tem a expansão da fronteira agrícola e etc, etc. Aí o texto continua, mas o valor do espaço rural está cada vez mais ligado a tudo que se opõe à cidade. Bom, por que ele jogou essa frase também? Ele brinca, né? Ele faz uma relação, ele fala que o rural superou o urbano até certo ponto, ele faz uma ligação que o espaço rural, o valor dele é oposto, né? Exatamente esse contraste, né? Oposto à cidade. Por quê? Porque nessas novas ruralidades você vai ter a busca pela natureza. E aí o hotel fazenda, turismo de veraneio, o turismo rural, ele vai vender isso, né? O contato com a natureza. Você vai estar mais próximo, fugir do trânsito, você ter uma vida mais tranquila, fugir da violência, né? Você vai encontrar isso no meio rural e não vai encontrar isso nas grandes cidades. Aí o texto vai continuar. Na verdade, o desenvolvimento leva à revalorização do ambiente natural e não à urbanização do campo, visualizada por Marx em manuscritos de 1857 a 8, né? E aí é um texto adaptado de cidades imaginárias, o Brasil é menos urbano do que se calcula, Campinas, José Elida Veiga. Então aqui já está falando, conclui, né, a ideia dizendo que você vai ter uma revalorização do ambiente natural e pensadores como Karl Marx, que achavam que a gente vai ter uma urbanização do campo, né, que esse tecido urbano ele vai tomar conta do campo. Na verdade, isso não se concretizou, tá? Mas Marx foi um homem do seu tempo, tá? Ele estava olhando para uma Inglaterra afligida por uma revolução industrial, poluindo o meio ambiente e arrancando o couro dos operários, dos trabalhadores, tá? A gente não está falando aqui de um marxismo de rede social, né, de Facebook, a gente não está falando nada disso, a gente está interpretando o texto e eu estou dando para vocês aqui o contexto histórico do Karl Marx, que foi um homem do seu tempo, e o seu tempo era a Revolução Industrial, tá? Na Inglaterra, fechou. O que a questão está pedindo? A partir das informações do texto, podemos concluir que a distinção entre cidade e campo vincula-se ao estabelecimento da diferença entre espaço e atividades econômicas. Com certeza, a gente está falando de economia. Essa distinção está adequadamente expressa em como a gente pode enxergar essa distinção econômica, das atividades econômicas entre cidade e campo. Existe ainda essa distinção? Existe. A economia revela isso. Eu já falei várias possibilidades, mas vamos ver. Letra A. O campo não é lugar adequado à instalação de indústrias. Completamente equivocado. Olha o que eu falei do agronegócio, né? A gente vai ter a Revolução Verde.
E a Revolução Verde é iniciada nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, e que depois vai vir para o Brasil, para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, a gente vai ver essa aproximação, né, das novas tecnologias, da ciência, das indústrias. A gente vai ter investimento em nanotecnologia, na melhora de fertilizantes, a utilização de agrotóxicos. Então, o campo não é lugar adequado à instalação de indústrias, completamente errado, tá? E até porque as fábricas, se a gente for olhar para o período fordista, a gente vai ver que as fábricas, elas vão ter o interesse de estar próximo, e aí a gente até recupera esse modelo também da Revolução Industrial de estar próximo à matéria-prima, né? De estar próxima a rios, a água, né? Para utilização. Então, isso está completamente equivocado. Agora, B. O espaço rural não é sinônimo de atividades primárias? Essa é a resposta correta. Eu já digo de cara para vocês. Porque aqui está dizendo o seguinte, o espaço rural, ele não é visto apenas pela produção, pela retirada de matéria-prima, pela plantação, pelas suas plantações, pelas suas grandes propriedades, mas ele é visto também pela prática do turismo, entendeu? Pela aproximação com a indústria, com a tecnologia, com a ciência, com as universidades. Então, essa é a resposta correta, tá? Desculpa que eu gaguejei aqui no final para falar. Não pode ser a C, tá? O espaço urbano não é compatível com a prática do ecoturismo. Gente, por favor, é sim. O Rio de Janeiro é um exemplo disso, tá? Muitas cidades litorâneas da parte nordeste aqui do nosso país são um exemplo disso. Então, por favor, aqui ele está querendo jogar assim, esse turismo mais de aventura, né, de lazer, ele não é próprio do espaço urbano, mas só do rural. Não, a natureza, a gente encontra a natureza no espaço urbano, tá? Seus parques, suas trilhas e etc, etc. Por favor. D. A cidade não é o local de predomínio dos setores secundário e terciário. Aí já está querendo brincar com a gente, né? Isso aí é completamente fora do prumo, completamente fora da caixinha. Então, a resposta correta é a B, tá? Eu não vou nem explicar. E se você tiver alguma dúvida, na nossa aula aqui de de geografia agrária, a gente explica os setores secundário e terciário da economia, tá? Então, por favor, a gente não vai ter mais essa hierarquia, o espaço rural vai ficar restrito a esse setor, o espaço urbano vai ficar restrito. Não, o setor secundário, terciário, quaternário, primário, eles vão estar rodando aí o espaço geográfico, seja ele urbano, seja ele rural. Então, a resposta é a letra B, tá bom? Questão de número 3. Como a reforma agrária vem ocorrendo no Brasil? É muito interessante essa questão porque ela vai pedir uma coisa muito simples para vocês, tá? E ela vai apresentar um texto que até dá muita informação, o que acaba sendo até uma raridade no vestibular, tá? Nos vestibulares. E apresenta 2 gráficos para a gente, né? Muito interessantes. E ela vai trabalhar com a ideia de reforma agrária. Quando a gente fala reforma agrária, a gente está falando de uma política de acesso à terra, uma política de distribuição igualitária de terras. Isso não é atacar o direito à propriedade privada, tá? É você combater a desigualdade social, que é uma desigualdade que se reflete através do acesso à terra, tá? Muitos com pouco, ou quase nada, ou nada, né? E poucos com muito, né? Aí a gente está fazendo uma comparação com o pequeno agricultor, que precisa de políticas sociais, com indústrias e grandes proprietários de terras, tá? Bom, vamos lá. O que esse texto está dizendo? Eu resumi aqui a ideia de reforma agrária bem rápida aqui para vocês. Mas o que o texto está dizendo? O processo de reforma agrária, com contornos similares aos atuais, se iniciou em 1985 sob o governo de José Sarney. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária disponibiliza dados sobre a forma como esse processo vem se dando no Brasil até 2018. No que diz respeito a desapropriações, a reforma agrária ocorreu de forma mais acentuada no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003, mas perdeu fôlego já na metade de seu segundo mandato.
O governo Lula, 2004-2011, realizou muitos assentamentos sem retomar, no entanto, as desapropriações. Então, a gente tem uma diferença aí. Fernando Henrique Cardoso fez reforma agrária? Fez. Ele desapropriou mais que o Lula, as grandes propriedades. O Lula fez reforma agrária? Fez. Realizou muitos assentamentos? Realizou. Aí aqui nesses gráficos a gente vê ao longo do ano ao longo dos anos, como é que isso se deu. Área desapropriada para fins de reforma agrária em hectares, de 1994 a 2018. Olha o quanto se reduziu assim drasticamente as desapropriações de terras para a reforma agrária no Brasil. Um ano antes do Fernando Henrique entrar, 95, né? Aqui em 1994, olha o quanto se fez de desapropriação. Aí de 1995 reduziu drasticamente, mas foi feito. Então, de 94 para 1999, você teve ainda desapropriações consideráveis, mesmo tendo essa distância, essa diferença muito grande. Mas de 2000 para 2018, você não teve praticamente nada. Isso quer dizer o quê? Se você não tira dos poucos que tem muito, você não combate a concentração de renda, né? Você não tenta reverter essa estrutura fundiária do Brasil. Agora, a área utilizada para assentamentos do programa de reforma agrária, né, assentamento dessas famílias, 1994 você teve uma quantidade muito grande, tá? Próxima à parte da área desapropriada. Agora, de 1995, você reduziu drasticamente. Você vai ter uma área utilizada para assentamentos muito mais considerável no ano de 2005, né, que foi o segundo ano do mandato do Lula, tá? De 2005. Aí você vai ter uma redução, aí vai se reduzindo. Em 2018, você vai ter um aumento, mas não chega aos pés do que a gente viveu em 2005. Mas no decorrer do mandato do Fernando Henrique, a gente vê exatamente isso. Ó. 1995, você vai ter esse assentamento, 97 vai ter um assentamento um pouco maior, 2003, 2004, um ano antes, né, do Lula, 2003, você vai ter um assentamento grande, só que em 2004 você vai ter um pouquinho maior, mas esse meio aí, de 1998 para 2002, olha só as diferenças que ainda assim são menores, né, uma quantidade menor em relação a 1994, em relação ao ano de 2005, 2006 e por aí vai. Bom, analisamos, beleza, então tem essas diferenças aí, os dois fizeram reforma agrária, mas em graus distintos. Bom, será que os dois conseguiram, vamos botar assim, conseguiram chegar, né, na cereja do bolo? Será que eles conseguiram acabar com essa estrutura de desigualdade? Vamos ver. As informações do texto e a comparação dos dados dos gráficos permitem reconhecer um processo socioespacial para o conjunto do campo brasileiro, cujo efeito é, letra A, ampliação da pecuária intensiva. Por favor, estou falando de pecuária, estou falando de agricultura, eu estou falando de atividade econômica, eu estou falando de distribuição de terra, não estou falando disso, então esquece. B, declínio da produtividade laboral. Tem alguma coisa a ver? Eu estou falando de produtividade? Não, muito pelo contrário, essas desapropriações são muito de terras, né, improdutivas, né? Então, eu não estou falando de produtividade das terras nem do trabalhador em si, o assentamento dessas famílias. Não estou falando disso, não estou medindo a produtividade dessas famílias com essa questão da reforma agrária. Então, não pode ser. C, manutenção da concentração fundiária, é exatamente isso que eu estou falando, essa é a resposta. Eu estou falando que manutenção da concentração fundiária, ou seja, eu estou falando de um processo que vem se arrastando ao longo dos anos, que é você manter ainda essa concentração fundiária, essa concentração de terras. Então, resposta correta, C. D, redirecionamento da exportação primária. Eu estou falando de exportação de produtos de café, de soja, eu estou falando disso? Não, não estou falando, não tem nada a ver. A resposta correta é a C e vamos seguindo em frente. Quarta questão. No fim da década de 1960, sob a justificativa de evitar a internacionalização da Amazônia, os governos militares distribuíram terras e subsídios a quem se dispusesse a se embrenhar na floresta. Atualmente, 36% do gado bovino e 5% das plantações de soja do país
encontram-se na região amazônica. Investir ali é um ótimo negócio. As terras custam até 1/10 do valor no Sudeste, que é absurdo, né? Vamos lá. Recentemente, a ocupação econômica da Amazônia vem passando por várias alterações, como a expansão do agronegócio citada no texto. Essas questões, elas caem muito nas provas para professor de geografia, nas provas do Enem, da UERJ, CEDERJ. Eles gostam muito de trabalhar, de mostrar que a região norte e centro-oeste do país são regiões que estão sofrendo problemas ambientais muito sérios em relação a queimadas, a desmatamentos, e eles fazem essa ligação com a expansão da fronteira agrícola, exatamente com a prática com a pecuária, com a soja, com o agronegócio, tá? Isso é muito recorrente, cai na forma de mapas, desse texto, poesia, então fiquem atentos aos principais impactos ambientais sofridos pelos biomas, pelos domínios morfoclimáticos que vocês já viram em aulas aqui do meu canal, aqui do nosso país, tá bom? Principalmente do Brasil. Bom, agora o que a questão está pedindo? Um efeito negativo e outro positivo, tentar enxergar um positivo aí, ocasionados por essa expansão, estão respectivamente identificados em: letra A, desmatamento, geração de empregos. B, assoreamento de rios, modernização de ferrovias. C, destruição da fauna, renovação das fontes de energia. D, poluição ambiental, redistribuição da propriedade fundiária. Se você fosse ingênuo, você diria o seguinte, que um efeito negativo realmente é a poluição ambiental. E olha que eu acabei de comentar a respeito disso. Mas será que nessa distribuição de terras para investimentos a gente vai ter o que a gente viu na questão anterior, né? De você manter ou você quebrar essa concentração fundiária, vai ter uma redistribuição da propriedade fundiária? Não, de forma alguma, tá? Então, você pode cortar isso. Essa questão não pode ser considerada. Não tem um efeito positivo. O efeito positivo não é a redistribuição da propriedade fundiária. C, destruição da fauna, efeito negativo. Renovação das fontes de energia. Será mesmo que a gente vai ter uma renovação das fontes de energia? Será? Já que a gente está fazendo utilização da pecuária, 36% do gado bovino e 5% das plantações de soja, será que a gente está renovando, utilizando mais a energia solar? Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente não está consumindo mais água e a gente não está provocando, até contribuindo para um processo de desertificação de alguns rios? Bom, não pode ser. Então, resposta errada. B, assoreamento de rios. Sim. Com certeza isso existe. Agora, modernização de ferrovias. Vocês ouviram algum noticiário? A modernização de ferrovias, vocês conseguiram pegar um trem até lá? Até lá? Será que o nosso Brasil tem é interligado, né, por uma rede ferroviária? Será? Não, de forma alguma, né? Então, não pode ser. Vocês viram como eles colocaram certos todos os efeitos negativos e o efeito positivo é para fazer você pensar, né? O efeito positivo é o que vai definir a sua questão. Letra A. Essa é a resposta correta, por isso que eu comecei de trás para frente. Desmatamento? Com certeza. Geração de empregos? Sim. Afinal de contas, você vai ter uma tendência migratória muito forte para a região norte e atualmente para a região centro-oeste, por conta do agronegócio. Você vai ter oportunidades de trabalho muito grandes também. Então, esse é o efeito positivo, geração de empregos, mas a que custo, né? Então, resposta correta, letra A. Essa questão eu já comentei numa aula que eu já dei para os meus alunos de um pré-vestibular social e eu achei essa questão muito mal, assim, elaborada. Ela joga uma citação do físico Stephen Hawking e ela pede para você, ela poderia elaborar um pouco mais essa citação, poderia até jogar a citação, mas escrever algumas linhas, né? Não para dar dicas do que a questão está pedindo, mas para ajudar a contextualizar um pouco.
Então, a questão diz o seguinte, né? Como resultado, temos nos voltado para políticos populistas com experiência de governo limitada e cuja capacidade para tomar decisões ponderadas em uma crise ainda está para ser testada. Bom, aqui, falando para vocês, aqui está falando, né, da tendência de voto, né? A gente personifica muito o nosso voto, a gente escolhe pessoas mais famosas, mais conhecidas, mas que na verdade não sabem governar. E diante de uma crise, o que pode acontecer? Essa pessoa não vai ter a capacidade, não vai ter o preparo adequado para lidar com aquela situação, administrar a administração pública e etc, etc. Bom, no geral, essa é a interpretação. O que a questão está pedindo? No trecho acima, Stephen Hawking faz uma afirmação cujo conteúdo se desdobra nas 5 frases subsequentes. Essas 5 frases cumprem o propósito de... Bom, vamos lá. Letra A. Justificar a estrutura econômica. Não tem muito a ver, ele não está falando aqui de bem de economia, ele está falando aqui de governo, de governança. B. Relativizar as alterações ambientais. Será que ele está falando de meio ambiente? Já que ele fala a palavra crise. Aí, a palavra crise, né, ela pode ser um dispositivo para você pensar na economia, na política e na crise ambiental. Mas a crise aqui está sendo posta de uma forma genérica, então não pode ser alterações ambientais, é que ele não está relativizando, é muito pelo contrário, ele está se posicionando, está fazendo uma crítica, né? Então ele não está amenizando, né? Que acho que esse é o sentido dessa palavra aí, relativizar as alterações ambientais. E não tem nada a ver, está muito fora de contexto. A resposta correta é a letra C, caracterizar a conjuntura internacional. Vai ver que ele deveria ter resgatado o contexto em que ele falou isso, mas vai ver que ele estava falando da tendência, de uma forma geral, né, das pessoas escolherem os seus líderes políticos, seus presidentes, senadores, enfim, e etc. Bom, então a resposta correta é a C. D. Exemplificar as ações institucionais. Isso poderia até te confundir um pouco, né? Eu poderia, se ele está falando de política, de administração pública, tem alguma coisa a ver com ações institucionais? Como vão ser as ações, as medidas, o proceder desses líderes que a gente escolhe? Poderia até te confundir, mas a resposta correta é a letra C. Se você sentiu dificuldade, como eu, professora também, senti dificuldade em explicar, em responder essa questão, não entre em pânico. Existem outras e outras questões, mas não deixem de ler Stephen Hawking, vale muito a pena. Questão de número 6. Essa questão pode até assustar um pouco vocês, porque tem um texto grande e quando a gente faz esse tipo de prova, a gente tem uma quantidade relevante, né, de questões, a gente quer dar conta de tudo, mas, por favor, sempre mantenham a calma. Bom, índios do Pará tentam fechar garimpo que polui rio. Esse título já diz tudo, e essa imagem também. Os 225,8 quilômetros de água enlameada que cruzam a floresta amazônica anunciam a tragédia adiante. Mega garimpos ilegais encravados na terra indígena Munduruku e na Floresta Nacional do Crepori, no sudoeste do Pará. Mas, ao contrário do Rio Doce, a destruição do remoto Rio das Tropas acontece de forma oculta, menos para os índios. Cansados de esperar uma intervenção do Estado, guerreiros e lideranças da etnia, incluindo o cacique-geral Arnaldo Caba, organizaram uma expedição para expulsar os garimpeiros não indígenas do local. Em 6 lanchas, dezenas viajaram armados com flechas e espingardas de caça, incluindo mulheres, crianças e idosos. Então, a gente está vendo aqui o seguinte, a gente está vendo que está tendo um conflito entre a atividade garimpeira, entre os garimpeiros que poluem os rios e os índios precisam utilizar os rios, como a comunidade ribeirinha também, para o seu consumo, para, enfim, satisfazer as necessidades, né, a sua sobrevivência. E a gente está tendo esse conflito, a gente está tendo essa poluição desse rio. E o que a questão está pedindo? A reportagem aborda conflitos que simbolizam as muitas diferenças culturais entre grupos na região amazônica, como indígenas e garimpeiros, em especial no que diz respeito à relação com o ecossistema. Então, a relação com o meio natural aí está sendo ameaçada. Mas a gente sabe que o uso da terra e de seus recursos pelas sociedades indígenas é baseado no seguinte princípio. O índio não vai retirar recursos da natureza como os garimpeiros, como
vamos botar assim, um homem branco vai retirar. Qual vai ser o princípio que vai nortear essa relação aí dos povos indígenas com o meio natural? A. Estabilidade climática? Não. Ele não considera apenas o clima e muitos não têm nem a consciência dessa interação. Então, não pode ser. B. Preservação ambiental é exatamente essa. Essa é a questão alternativa correta, porque veja bem, ele não tem essa mentalidade, eu tenho que tornar o clima, controlar o aquecimento global, controlar o clima para que haja chuva, não. Ele vai, simplesmente, o princípio primitivo dele é a preservação ambiental. Eu tenho que retirar esse recurso para a natureza me fornecer, continuar me fornecendo novamente. Eu não posso agredir a natureza, porque senão eu não vou ter de onde tirar, não vou ter mais de onde tirar. Tá? Isso, eu não sou antropóloga, não sou historiadora, eu sou geógrafa e eu estou dando essa interpretação enquanto geógrafa, tá? Dessa relação dos povos indígenas, de todo esse conflito nessa parte aí do país, que é a floresta amazônica, né? Na nossa região norte. Bom, então a resposta correta é a letra B. A C poderia ser hierarquização produtiva, não tem nada a ver, tá? A gente não está falando de produtividade, produtivismo, a gente não está falando de produção, tá? Então não tem nada a ver. D, sustentabilidade comercial, também não tem nada a ver, a gente está falando do uso da natureza. A gente não está falando de comércio, mas tem atividade garimpeira, não interessa. A gente está falando, quando a gente está falando do garimpeiro e do indígena, a gente não está falando de uma relação comercial, a gente está falando de uma relação conflituosa, porque a aldeia ela não vai utilizar os recursos como os garimpeiros vão utilizar, entendeu? Então a resposta correta é a letra B, sem mistérios. Sétima questão. Nessa questão a gente tem uma imagem de trabalhadores levantando enxadas, né? E o que quer dizer essa imagem? Vamos ler aqui o texto. O livro Terra, do fotógrafo Sebastião Salgado, fiquem ligados na obra do Sebastião Salgado, que costuma cair muito, tá, nos concursos, documenta o drama dos despossuídos imigrantes no Brasil, ao longo da história, sendo dedicada a milhares de famílias no país. A exposição Terra, resultante desse trabalho, passou por 40 países e mais de 100 cidades brasileiras em 1997. Nas últimas décadas, a questão agrária no Brasil estimulou diversas iniciativas de protesto e de mobilização artística e social, como exemplificada pela foto publicada no livro Terra. Na atualidade, a manutenção dos conflitos agrários, a continuidade dos conflitos agrários no Brasil é explicada pela continuidade dos seguintes aspectos. Por que a gente tem a continuidade dos conflitos agrários no Brasil? É isso que a questão está pedindo. Então, vamos lá. Letra A. Concentração da propriedade fundiária e desigualdade social? Já é a resposta correta. Entenderam? Eu digo isso porque eu já li a questão toda, mas vocês vão ter que ler, vocês chegarem a essa conclusão lendo, analisando com calma todas as alternativas. Mas essa é a resposta correta. Por que a gente tem conflitos agrários no Brasil? Porque a gente ainda tem uma concentração da propriedade fundiária e desigualdade social. Poderia ser a B? Estagnação da produtividade rural e elevação do desemprego? A gente tem conflito agrário porque a produtividade rural parou? Não. Isso aí já mataria essa alternativa. Elevação do desemprego poderia até, justificando o êxodo rural, poderia até servir, mas a produtividade rural parou? Não, parou não. Então, não pode ser. C. Desqualificação da mão de obra assalariada e corporativismo sindical. Nossa, será que os conflitos agrários se justificariam com isso, né? Desqualificação da mão de obra assalariada? Realmente a gente teve vamos botar não uma desqualificação, mas uma desvalorização da mão de obra assalariada. Afinal de contas, a máquina substitui o homem, as novas tecnologias no campo e etc. Mas desqualificação, será que faz parte, né? Não seria uma palavra adequada, desvalorização? E corporativismo sindical, será que os sindicatos eles contribuíram para os conflitos agrários no Brasil? Esse corporativismo sindical poderia até ajudar um pouco em algum momento, mas falando do trabalhador urbano, tá?
Essa desqualificação da mão de obra assalariada poderia até ser, a gente poderia até aceitar um pouco, mas corporativismo sindical é mais para o trabalhador urbano, então não pode ser. D. Crescimento populacional camponês. Nossa, e regionalização do progresso industrial. Crescimento populacional camponês, será que a gente tem muitos conflitos agrários no Brasil porque o camponês, né, o trabalhador rural, aumentou no campo e a gente teve uma regionalização, uma divisão por regiões do progresso da indústria? Nossa, nada a ver, eu não consigo nem explicar, porque é tão nada a ver que não dá nem para explicar. Essa regionalização do progresso industrial, a gente poderia até associar a desconcentração industrial ou uma especialização por regiões das atividades industriais, mas ainda assim a gente está falando de indústria, a gente está falando de conflito agrário, né? Então, nem por essas duas opções, crescimento populacional camponês, nem por isso a gente teria aqui essa alternativa como resposta correta. Então, a resposta correta é a letra A. Essa é a nossa última questão, a questão de número 8, e ela tem um texto bem grandinho e um mapa, só que esse mapa está muito pequenininho para mim, tá? E eu vou ler o título dele, Projetos Logísticos no Centro-Norte do Brasil. E no texto diz o seguinte: nos últimos meses, iniciativas em hidrovias, rodovias e ferrovias registraram algum avanço para a abertura da chamada Saída Norte, ou Arco Norte, que poderá, segundo a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, reduzir em mais de 30% o custo do frete da produção do Mato Grosso enviada ao exterior, o que possibilitaria um adicional de renda de 10% para o produtor de soja e de 20% para o de milho. Da porteira da fazenda até o porto, o custo do transporte da produção brasileira é mais de 4 vezes superior ao dos Estados Unidos. Então, aqui está falando da nossa dificuldade de infraestrutura e a necessidade de você construir rodovias, hidrovias, a ferrovia Norte-Sul e a outra que eu não estou enxergando, mas para mostrar que essa parte, principalmente essa parte do Brasil, ela tem que ser interligada, você precisa escoar produção. Bom, aí o que a questão está pedindo? Com a implantação dos projetos logísticos mencionados, a competitividade dos fazendeiros brasileiros será mais intensificada pelo seguinte fator. Bom, se eu estou melhorando a minha infraestrutura para escoar essa produção, vai ter uma competitividade. Então, você vai ter produtores que não vão ter as mesmas condições, as mesmas dificuldades para fazer com que a sua mercadoria, a sua produção chegue ao exterior, né? Então, qual vai ser, digamos assim, qual vai ser o outro fator que vai aumentar a competitividade desses fazendeiros, né? O que vai mais importar, já que esse território está interligado? Bom, letra A, vou tentar enxergar aqui. Eliminação de impostos aduaneiros, a gente está falando de impostos? Não, a gente não está falando disso. E os impostos, eles vão existir sim, eles vão ser pagos. Isso não quer dizer que você está melhorando a infraestrutura dessa parte do país que você vai acabar com os impostos, muito pelo contrário. Então, pode eliminar, não é a resposta correta. Localização dos mercados consumidores, essa é a resposta correta, porque essa infraestrutura ela também sinaliza que você está direcionando, você precisa de mercado consumidor, você não teria todo esse projeto para escoar para a circulação dessas mercadorias, bens e serviços, né, e etc. Você não teria essa circulação, a melhoria na circulação das mercadorias se você não tivesse quem consumisse, né? Então, a resposta correta é a letra B, localização dos mercados consumidores. Por que não pode ser a C? Qualidade dos artigos comercializados. Eu estou falando da qualidade da produção? Não, não estou falando disso. Não estou mesmo. Então, essa não pode ser. D. Rapidez do deslocamento das mercadorias. Essa rapidez coloca esses proprietários, esses produtores, num pé de igualdade, porque até mesmo a alternativa está dizendo assim, com a implantação dos projetos logísticos mencionados, a competitividade dos fazendeiros brasileiros será mais intensificada pelo seguinte fator. Então, na verdade, aqui está querendo dizer o seguinte, olha, essa infraestrutura aqui é para todo mundo, vai pagar imposto? Vai, é para todo mundo que produz vai
poder escoar sua produção. Mas o que de fato vai acirrar a competitividade, né? Vai ser exatamente a localização dos mercados consumidores. Então, se o fazendeiro tiver condições de investir, de colocar sua mercadoria, sua produção para circular por essas redes, então ele vai chegar e investir também na qualidade do transporte, né? De como ele vai deslocar essa mercadoria, esses produtos, então ele vai chegar no mercado consumidor, tá certo? Então ele vai ter a possibilidade de atingir o seu público-alvo. Então, a resposta correta é a letra B. Viram como a prova é fácil? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. E essa prova da UERJ está muito mais fácil desde o início da pandemia, porque a UERJ ela não está mais aplicando também a prova discursiva. Anotaram tudo que eu falei, todas as dicas? Então, pessoal, continue me seguindo, me acompanhando. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail. Até já e até setembro que a gente tem uma aula maravilhosa para vocês.